ora ao Criador pra me perdoar. Oh, glória. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo, amém? E Ele quer falar comigo e com você. Por isso eu te convido a abrir a palavra dEle no livro de Mateus, no capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler então o verso de número 25. Amém? Diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Coloca a mão agora no teu coração e diga para Deus a liberdade que você dá para essa palavra ser trabalhada de acordo com os propósitos dEle. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis a palavra agora, Senhor, que Tu entrega a cada um de nós com os Teus propósitos de nos fortalecer, de nos alimentar, de suprir as nossas necessidades mediante aquilo que Tu sabes que é necessário tratar e trabalhar em nossas vidas, porquanto a Tua palavra é poderosa em tudo aquilo para o qual Tu a designas a cada um de nós nesta noite. E nós com toda a liberdade nos permitimos assim sermos trabalhados por ela, e que nesse mover do Teu Espírito Santo, que é o autor e o revelador dela, nesse revelar nos seja dado também entendimento e compreensão, para que tudo isso assim se cumpra. E eu, Espírito Santo, me entrego nas Tuas mãos, como Teu instrumento, e nessa mesma liberdade, que seja Tu a usar a minha vida e falar através de mim, e que assim seja. Amém. Glória a Deus. Podem tomar assento, meus queridos. Meus amados, Jesus, Ele deu várias instruções, e essas instruções ficaram aqui relatadas na Bíblia, para elas serem a nossa fonte de recurso, para nós usufruirmos do melhor de Deus na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, em tudo que envolve a nossa vida. E Deus proveu tudo isso para que a gente viva com qualidade. Mesmo em meio a dificuldades, a tribulações, a momentos de aflições, a situações difíceis, porque isso não vai deixar de acontecer. Mas mesmo todas essas coisas fazendo parte da nossa vida, Deus, Ele quer que a gente usufrua do melhor. Esse é o propósito dEle, que nós em meio a todas as circunstâncias, sejam elas de aflições ou o que seja, a gente pode superar, vencer, conquistar, ser abençoado, ser feliz, ter paz, ter alegria, porque maior é aquele que está em nós, porque maior é o Cristo que em nós está, porque maior é o poder da palavra de Deus para promover tudo que é necessário para as mudanças e as transformações. Porque Deus não nos priva de enfrentá-las, mas Ele deixa bem claro que nós podemos sim, em Cristo Jesus, superar cada uma delas. Irmãos, vamos ser sinceros. Quando a gente supera alguma coisa, não dá alegria? Toda vez que a gente conquista alguma coisa, a gente fica alegre. Às vezes até nas coisas mais simples. Só pelo fato, às vezes, da gente trocar de carro, já é uma grande alegria. Mas aquele carro envolveu muitas coisas. Envolveu uma boa negociação, envolveu
um bom financiamento, envolveu uma boa aplicação do dinheiro para promover aquilo. E aí a gente se sente satisfeito pelo resultado do nosso esforço em conquistar aquilo, não é verdade? E às vezes até coisas mais simples, a gente vai ali, até às vezes na faculdade, ou diante das nossas atividades escolares, e aí, a gente estuda, se dedica, e quando a gente pega a prova com aquela nota grande, dá uma satisfação, dá uma alegria. Por quê? Porque é uma conquista, é uma vitória, é uma superação. E vocês já imaginaram a nossa vida sem nenhum ápice de satisfação promovido por uma vitória? Que vidinha medíocre ia ser? Uma vida sem objetivo, sem nada para acontecer, sem nada diferente, sem nenhuma motivação de buscar algo mais. Já imaginaram? Tem até pessoas que conseguem fazer isso. Conseguem. Como assim, pastor? Com essa a tal da doença do século que estão chamando agora, a famosa depressão, a pessoa consegue desistir de tudo, não querer fazer nada, ficar trancadinho no quarto, sem objetivo nenhum, só naquela coisa, ó vida, ó azar, ó desgraça, nada dá certo, para que eu estou vivendo? Por que tudo isso? Só que Deus diz uma coisa: quem está vivendo assim, está fora do padrão. A pessoa desistiu. Desistiu. E o pior de tudo, que está abrindo mão da maior promessa de Deus. Pastor, qual é a maior promessa de Deus? A maior promessa de Deus é a seguinte: em Cristo Jesus, sois mais do que vencedores. Já pensou nisso? Em Cristo Jesus, sois mais do que vencedores. Deus está dizendo o quê? Que se a gente se dispõe a fazer a nossa parte, a nos esforçar para conquistar, alcançar os objetivos, para viver com qualidade, Ele vai superpotencializar em Cristo Jesus a nossa satisfação de vencer, a nossa alegria de ter o êxito diante da situação, da adversidade, da aflição. Por isso Jesus disse assim: basta cada dia o seu mal. Pastor, eu não gosto desse versículo. Mas Jesus disse: cada dia vai ter o seu mal. Mas também tem um versículo que diz assim, que Deus redime o tempo. Como assim, pastor? O que uma coisa tem a ver com a outra? Muito simples. Se cada dia tem o seu mal, e cada vez que o seu mal se manifesta, que o dia manifesta o seu mal, Deus vem remir o meu e o seu tempo. Isso significa que Deus vem resgatar o tempo que o mal daquele dia nos atrapalhou, nos tirou a paz. E como é que Ele faz isso? Superpotencializando o seu poder em glória por Cristo Jesus na minha e na sua vida. É assim que Ele trabalha. E o inimigo, irmãos, também trabalha, porque ele não gosta de ficar para trás. Não gosta de ficar para trás. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor quer dizer que um puxa para um lado e outro puxa para o outro? Exatamente. E vocês sabem quem é que está no meio desse negócio? Olha para o lado aí. Eu e você.
Eu e você. Ah, pastor, agora eu gostei menos ainda. Irmãos, vamos parar de querer viver a história da carochinha, porque isso não existe. Todo dia nós temos algo para nos esforçar, para ter aquele dia com qualidade. Para ter aquele dia com qualidade. Mas pastor, o que isso tem a ver com o versículo que o senhor leu? Muito simples. A palavra de Deus diz que o que 2 ou mais concordarem, isso está estabelecido. Amém? E Jesus diz aqui para mim e para você, que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E diz, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que significa dividir? Significa estabelecer desavença entre alguma coisa ou entre algumas pessoas. Dividir, estou falando dentro do contexto bíblico. Se você for pegar no dicionário Aurélio, ele vai dar outra definição, mas eu estou falando para você a revelação da palavra hebraica, que foi traduzida para o português como dividida. Amém? Significa estabelecer desavença entre as partes. Significa pôr em discórdia, estabelecer uma discordância. E subsistir, né? Porque Jesus diz, casa dividida não subsistirá. Dentro do contexto significa que não vai haver ordem. Ou seja, se subsistir é conservar em ordem, Jesus está dizendo que vai haver desordem. Se subsistir significa harmonia, Jesus está dizendo que quando há divisão, não há harmonia. E aí, irmãos, olha para mim e pensa. Se dividir é estabelecer desavença, tirar as coisas de ordem, acabar com a harmonia e gerar discórdia, dá para imaginar o que vai acontecer se eu ou você entrar em concordância com o inimigo que está puxando para o outro lado? Quem é que vai perder a força? Vou usar um exemplo simples. Todo mundo lembra daquela brincadeira de cabo de guerra? Todo mundo lembra? Alguém já brincou disso? Tá, então eu vou dar um exemplo. Imagina Deus lá na ponta. Imagina o diabo lá na outra ponta. E você no meio. Aí, Deus está te dando a revelação da sua glória, mediante os seus propósitos de vitória em Cristo Jesus. Deus está te revelando as suas promessas e as suas bênçãos poderosas. Deus está te dizendo para você não temer, que Ele te esforça, que Ele te ajuda, que Ele te apoia. Deus está te dizendo que Ele tem provisão, suprimento, prosperidade. Deus está te dizendo que o reino dEle é gozo, paz, justiça, alegria no Espírito. Deus está te dizendo que Ele tudo pode, que Ele faz até o impossível se tornar possível. Mas você acredita no infeliz do lado de cá, que fica te dizendo: não vai dar, tu não vai conseguir, isso é muito difícil. Entrega os pontos, deita na tua cama, fecha a janelinha do teu quarto, fica no teu escurinho aí, desiste, porque tu nunca vai conseguir. Aí Deus está puxando ali,
O diabo está puxando ali e o cabeção aqui puxa para o lado de cá. E quem é que perde? Estão entendendo, irmãos? Tem um provérbio popular que diz que dentro de nós tem 2 cachorros. Se eu não me engano, é um provérbio chinês. Tem 2 cachorros. Um deles representa o lado espiritual da nossa vida. O outro representa o lado carnal da nossa vida. Aí, o provérbio diz o seguinte: quem que vence entre os 2 cachorros? E aí ele diz assim no provérbio. Estou resumindo para você. Aquele que eu mais alimentar. Aquele que eu mais alimentar. Aquele que eu mais alimentar vai ficar mais forte, porque o outro vai ficar magrinho, mirradinho e vai ficar fraquinho. E irmãos, vamos ser sinceros. O que a gente valoriza mais? As coisas ruins ou as coisas boas? Querem ver o falatório dos últimos dias? O país está em crise, decadência, o dólar está subindo, a economia não sei o quê, porque aquele fulano de tal lá fez um projeto assim e agora vai trancar tudo. Teve um monte de gente aí que sacou dinheiro da caderneta de poupança, ficou apavorado, achando que a presidenta, como ela gosta de ser chamada, né? Ia fazer que nem o Collor fez naquela época, e não sei o que, e piriri, e pororó, e aí não quer mais investir, não quer mais fazer isso, não quer mais vender, não quer mais comprar. Irmãos, no reino dos céus tem crise? Tem crise no reino dos céus? A Bíblia diz que nós somos habitantes da terra ou dos céus. Então tem crise onde a gente é morador? Mas pastor, o reino dos céus é lá em cima. Não, a palavra de Deus diz que o reino dos céus está dentro de mim e de você. Irmãos, quem governa a minha vida não é a presidenta, é o Senhor Jesus Cristo. A minha economia financeira não depende dela, depende do meu Jesus, porque o meu Senhor, mediante o seu poder, pode fazer que o meu dinheiro valha a 30, a 60 e a 100 por um. A economia do Brasil pode ir para o buraco, mas a provisão de Deus superabunda na minha vida. Mas o inimigo vem com as estratégias, ele quer promover divisão. Ô pastor, como assim? Eu não estou dividido. Está assim, quando o teu pensamento está dividido, você está fazendo com que a tua casa não prospere. Quando teu pensamento está dividido entre a dúvida e a fé, você não vai conseguir prosperar nos teus objetivos. O próprio Jesus deixou isso bem claro. Reino dividido, casa dividida, cidade dividida, não vai subsistir, não vai ter ordem, não vai ter harmonia, não vai permanecer. Irmãos, e como a gente abre mão rapidinho das coisas? Como a gente abre mão rapidinho das coisas? Por quê? Porque a gente tem a tendência de olhar o que é ruim. Pega um lençol branco, né?
Aí usa aqueles produtos maravilhosos que tem lá nos comercial de televisão, né? Não vou dar os nomes porque eu não vou poder cobrar os royalties, né? Mas aqueles produtos famosos, aí bota roupa branca, aí tira da máquina, sai mais branco do que a pura lã, né? Aquelas coisas de propaganda. Aí você estende o lençol. Se tiver um pontinho preto, não é a primeira coisa que você vai olhar? Está tudo branco, mas tem um pontinho, né? Aí às vezes vem o outro lá, aonde? Ali ó, 36 graus leste, 32 graus oeste. Está ali. Irmãos, o diabo trabalha da mesma maneira. Porque se ele sabe que se a gente dividir a nossa maneira de ser, de agir e de pensar entre aquilo que eu creio e aquilo que os meus olhos estão vendo, ele faz com que eu pereça, que eu seja derrotado. Porque, irmãos, o propósito de Deus é andar pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. E se eu creio na palavra, eu tenho esperança. E se eu tenho esperança, pode vir a tribulação que for, em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. Essa é a verdade de Deus, irmãos. Mas Jesus diz aqui, olha, se vocês criarem a divisão, ou seja, entrar em desavença, em desacordo, as coisas não vão permanecer, não vão subsistir, não vai ter vitória. Deus quer que a gente ande pela fé. É pela fé, irmãos. É pela fé que nós marchamos. É pela fé que nós pisamos no mar e Deus faz a parte dele. Manda o vento e o mar abre. É pela fé que eu chego diante dos obstáculos e Deus, com o seu poder, faz com que eu tenha todas as condições para superar o obstáculo. Deus, mediante a fé, tem condições de fazer que o impossível se torne possível na minha e na sua vida. Irmãos, teve uma época na minha vida que todo mundo olhava para mim e tinha uma certeza absoluta: acabou, fim, esse aí não tem mais o que fazer. E as pessoas não só olhavam, mas elas tinham prazer e alegria em falar o que pensavam, né? Arranjavam os maiores adjetivos para dizer que eu não valia nada. E olha, irmãos, o ser humano tem uma criatividade para criar adjetivos, apelidos, e o engraçado é que é tudo para colocar a pessoa para baixo. E aí nessa hora só tem duas coisas para nós fazer: ou a gente concorda com eles, ou a gente concorda com Deus. Ou a gente puxa a corda a favor de Deus para derrotar o inimigo, ou a gente puxa a corda a favor do inimigo para derrotar Deus. Ou eu alimento o cachorrão chamado diabo, ou eu alimento o cachorrão que é Deus na minha vida. Só dando exemplo, né, irmãos?
Quem é que eu quero que fique mais fortinho? Sou eu que decido, porque Deus não vai fazer essa parte. E tem muita gente, irmãos, aceitando ser derrotado. Está dividido contra Deus. Ô pastor, como assim dividido contra Deus? Irmãos, não está escrito aqui que reino dividido não prospera? Se eu sou do reino de Deus, e eu estou dividido contra Ele, como assim? Eu estou discordando do reino que eu faço parte? Eu estou dando força para quem? E aí eu pergunto, eu estou vivendo pela fé? Irmãos, pega a revelação aí. A Bíblia diz, todo mundo está achando ruim esse momento, não está? A Bíblia diz que vai ficar pior. Ai. Irmãos, não é uma possibilidade. É uma afirmação. Vai ficar pior. A sociedade vai ficar pior. A economia vai ficar pior. O governo vai ficar pior. Porque está escrito aqui. Ô pastor, eu não gostei. Mas é verdade, irmãos. É a verdade. Deus deixou tudo escrito. Só que Ele disse o seguinte: vai ficar pior. Mas aqueles a quem eu chamo de filho, jamais hão de mendigar o pão. Jamais faltará o pão sobre a sua mesa. Jamais deixarão de ter prosperidade. Jamais terão privação da minha prosperidade, dos meus recursos, do meu sustento e da minha assistência. Sabe o que Deus está dizendo aqui? O mundo vai perecer, mas vós que sois meu povo, enquanto o mundo perece, vocês perseveram em bênçãos, em gozo, em alegria, em paz, em conquistas e vitória, porque o rei dessa nação é conhecido como o Senhor dos Senhores, como Deus Todo-Poderoso, o Rei de todos os reis. Irmãos, está escrito: nos últimos dias o justo viverá pela fé. E tem um monte de justo entregando os pontos, porque está dividido entre o que é de Deus e o que é do mundo. Está dividido. E quem está dividido não prospera. Quem está dividido não subsiste na vitória. E quem está dividido está em desarmonia com Deus. Quem está dividido está discordando de Deus. E quem discorda de Deus está dizendo que não acredita na sua palavra. Irmãos, sabe qual é a melhor época de investir? É agora. Sabe por quê? Tem um monte de gente desesperada. Aí baixa o preço dos carros, baixa o preço das casas, baixa o preço das mercadorias. Todo mundo está apavorado porque não está vendendo nada. Aí começa a vender por qualquer barganha. Estou errado? Não é assim que funciona a tal da economia?
A lei da procura e da oferta. Se tem pouca procura, baixa-se o preço. Se tem muita procura, sobe-se o preço. É o mercado que define o negócio, não é? Qual é o melhor momento de investir? É agora. Pastor, mas eu vou investir, quem é que vai comprar de mim? Irmãos, quem compra barato, vende barato. O barato não é para queimar mercadoria, é para você vender um pouco mais barato do que o outro, porque você comprou bem mais barato. Não perdeu o lucro, só baixou a cifra. Porque se eu comprei mais barato, mesmo eu vendendo mais barato do que o outro, a faixa de lucro é a mesma, eu só desci o valor do número. Estão entendendo? Mas aí as pessoas, oh vida, oh azar. Tem até uns que usam no carro assim, eu votei no fulano, para querer dizer, a culpa não é minha. Irmãos, a questão não é de quem é a culpa. A questão é, eu tenho fé ou eu não tenho fé? Eu creio em Deus ou não creio em Deus? Eu caminho mediante a fé ou eu caminho mediante os meus olhos naturais? Porque casa dividida não prospera. Mas se eu estou, irmãos, unido com Deus, no propósito de Deus, na direção de Deus, na palavra de Deus, na verdade da palavra, a fidelidade de Deus para com a sua palavra, me alcança. A fidelidade de Deus para com a sua palavra materializa as bênçãos e as vitórias na minha vida. Me faz conquistar, superar, vencer, avançar diante das adversidades, e eu chego do outro lado com a vitória nas mãos, porque maior é o que está comigo do que aquele que possa querer vir contra mim. Poderoso é Deus, irmãos, e mediante a fé tudo é possível. Mas Jesus diz para mim e para você, não divide a tua fé, porque senão ela perece. Não promove uma casa dividida. Não promove divisão no reino de Deus. Porque aí nós estamos indo contra o próprio Deus. Nós estamos discordando. Nós estamos criando desarmonia. Nós estamos tirando as coisas da ordem. Nós estamos criando desordem. E aí quem ganha é o inimigo. Esse é o tempo, irmãos, que a gente tem que aprender a viver, não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. Pelo que a gente crê. E a Bíblia diz que tudo é possível naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, tem alguma coisa fora disso aí? Se é tudo posso naquele que me fortalece, então eu tudo posso. Tem gente querendo entregar os pontos por coisa pouca. Por coisa pouca. É a mesma coisa as pessoas que olhavam para mim, diziam tudo aquilo. Glória a Deus que eu nunca acreditei nelas. Que eu aprendi a viver pela fé. Eu busquei experiências com Deus e as experiências com Deus fortaleceram a minha convicção de fé. Me deixaram bem claro que Deus existe, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso e que Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos, porque eu sei de onde Ele me tirou e onde Ele me colocou. E a maioria das pessoas que adoravam falar aquelas coisas para me botar para baixo, tiveram que cada uma delas olhar para mim e reconhecer, realmente, Deus mudou a história da tua vida.
É assim que a gente se torna uma testemunha de Deus, irmãos. Porque quando as pessoas veem em nós o que Deus fez, é inegável. É inegável, ainda mais quando a pessoa viu tudo que você passou. Ainda mais quando a pessoa viu tudo que você passou. E olha, irmãos, as maiores críticas, geralmente, é dentro da nossa própria casa. Estou falando coisa do outro mundo? Geralmente é dentro da nossa própria casa. Mas é dentro também da nossa própria casa que a gente manifesta a glória de Deus. E o próprio Deus cala a boca de todo mundo. Porque quando se opera o milagre de Deus, os ímpios têm que se calar. E quando abrirem a boca para ter falar alguma coisa, é para glorificar o Deus que mudou a história da tua vida. Porque eles não vão poder falar nada em contrário, porque contra fatos não tem mais argumento. É, pastor, mas essa palavra também vale para dentro da nossa família. Porque, imagina, né, pastor, casa dividida não prospera. Irmãos, eu vivi isso durante anos. Durante anos. A frase mais famosa era assim: viu? Viu? Agora tu virou crente? É isso aí que dá. Viu? Que quer ficar lá no meio, lá daquele povinho lá? Olha aí, ó, viu? Viu o que acontece? É verdade ou não é? É assim que funciona, irmãos. Não é diferente na casa de ninguém. É tudo igual, sabe por quê? Essa é a maior estratégia do inimigo. Criar divisão, a divisão gera contenda, gera confusão, gera desarmonia, gera desordem, e aí o inimigo fica ali aguardando quem que você vai alimentar. Ele está ali esperando, e ele vai jogando dardo, ele vai jogando dardo, ele vai jogando dardo, para ver se você dá força para ele. E irmãos, vamos ser sinceros, dentro da nossa casa, quando é com a nossa família, ninguém tem papo na língua, né? Solta a língua mesmo, seu isso, seu aquilo, imprestável, sem vergonha, vagabundo, não serve para nada, sabia que não ia dar certo, porque eu disse que tu nunca ia prestar para nada. É mentira o que eu estou dizendo? A própria Bíblia diz que os nossos inimigos são os da nossa própria casa. Tá, irmão, nem é eu que estou dizendo, está escrito aqui que os inimigos são da nossa própria casa. Por quê? Porque o inimigo sabe que se ele gerar divisão e você alimentar o lado que ele quer, ele faz a bagunça toda que ele deseja fazer. Só que, irmãos, quando a gente toma uma posição de fé e a gente decide que eu vou viver com Jesus a revelia de qualquer circunstância, é Deus, é o lado de Deus que eu alimento, é o lado de Deus que eu dou força. E quando eu dou força para Deus, irmãos, Deus, com uma coisinha de nada, Ele nos concede infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos. A gente só tem que se posicionar. Não importa as críticas, não importa as palavras, não importa a opinião dos outros. O que interessa, irmãos, é o que está escrito aqui, ó. E aqui diz que em Cristo Jesus eu
sou mais do que vencedor. Eu tenho o poder de superar, de vencer, de conquistar, de ser abençoado, de ter uma vida próspera, de colher o melhor do fruto desta terra, porque essa é a palavra do Senhor. É essa a verdade que eu vivo, irmãos. E eu posso testemunhar. Eu sou um fato, e contra fato não tem argumentos. E eu digo para você, até aqui tem me abençoado o Senhor. Até aqui eu continuo testemunho do poder, da graça e do amor de Deus, porque Ele anda comigo. E Ele quer fazer a diferença na sua vida. Mas é mediante a postura de fé, a revelia da opinião dos outros. Irmãos, a pior coisa que tem é quem vive pela opinião dos outros. Oh, coisa triste. Ai, o que os outros vão pensar? Ah, que se dane. Quando vinham meter o dedo na minha cara e dizer as coisas, eu disse, não estou nem aí. Tinha uma música na minha época, cantavam bastante. Não me lembro bem como é que era, eu sou ruim de música, né? Mas era mais ou menos assim. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Conhece essa? Não? Conhece? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu adorava cantar essa música, né? Vinham uns malas de vez em quando me dizer umas coisas, e até eu olhava para eles e dizia assim, não importa o que tu pensa de mim, né? O que importa é o que Deus pensa de mim. Irmãos, se a gente for viver pela opinião dos outros, a gente está ralado. Deus, Ele é tão perfeito, e Ele fez as coisas tão perfeitas, que a minha e a sua vitória não depende de ninguém. Sabia dessa? Porque, irmãos, vamos ser sinceros, se a minha e a sua vitória dependesse de alguém, nós estava ralado. Nós estava ralado. Mas Deus é tão perfeito que a minha e a sua vitória só depende de nós mesmos. Por isso Deus diz, crede em mim, crede nas minhas palavras, porque se assim o fizerdes, se estando vós em mim, e as minhas palavras estando em vós, tudo o que pedirdes crendo, vos será feito. Irmãos, quem é que tem que pedir? Eu. Quem é que tem que crer? Eu. Quem é que tem que botar essa palavra diante de Deus? Eu. Não depende de ninguém. Eu mesmo posso mudar a história da minha vida. Eu mesmo decido quem eu alimento, quem eu dou força. Eu mesmo defino qual é o meu caminho em Cristo Jesus. Não precisa de ninguém. E vamos ser sinceros, irmãos. Crítica. Vão sempre criticar. Se você não espirra, quando está gripado, as pessoas pegam e olham para você. Ah, mas que gripe é essa que tu nem espirra? Mas se você espirrar, a pessoa vai dizer, escuta, tu não tinha outro lugar para espirrar, não? Estou errado? Pare e pense, irmãos. Deus colocou na minha e na sua mão o poder. E Ele disse, escolhe agora a quem tu te une. Porque aquele a quem tu te unir, ou te derrota, ou te faz mais do que vencedor. Está na minha e na sua mão. Jesus disse,
Divisão gera derrota, mas unidade com Deus nos faz mais do que vencedores. Se coloca de pé. Feche teus olhos agora. E enquanto o louvor vai ministrar ali, começa a olhar com os olhos da fé. O que em Cristo Jesus você pode conquistar mediante essa verdade. Porque, irmãos, Deus diz: esforça-te. Que esforço é esse? É praticar o que está na palavra. Irmãos, a coisa mais simples que tem para viver as experiências com Deus é simplesmente praticar a palavra. É só isso. Foi o que eu fiz. Eu pratiquei a palavra e até hoje eu continuo praticando. De vez em quando dá umas turbulências? Dá. Eu não sou elefante, mas a minha fé incomoda muita gente. Decida. É você e Deus. Deus está te dizendo: quem que tu vai alimentar? Qual é o lado que você vai se unir para fazer força? Esse Deus está aqui. Está bem presente. Está nesse lugar. E Ele está esperando. Só depende de mim. Só depende de você. Se você crê nessa verdade, sai do teu lugar e vem aqui diante do altar. Abre o teu coração para Deus. Ô pastor, eu me sinto fraco diante das circunstâncias. Então vem aqui dizer para Deus que você está fraco. Porque até isso a palavra de Deus diz para você: quando você está fraco, aí é que você está forte. Porque você reconhece a tua fraqueza e deixa Deus ser a tua força. Deus está dizendo para pessoas aqui que vai mudar a tua vida dentro da tua casa. Vai mudar a tua vida diante da tua família. Vai mudar a tua vida diante daqueles que te acusam, que te apontam o dedo. Vai mudar a tua vida diante daqueles que te humilham. Deus está dizendo aqui que vai mudar a tua vida diante das adversidades que tem tomado conta e você não tem conseguido superar e vencer, porque hoje você decide, e mediante essa decisão Ele libera o poder a teu favor para te dar vitória. Fale com Deus. Aleluia. Me lança, mesmo sem enxergar, confio em um Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias
Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai. Eis que Tu está ouvindo aqui o clamor, a súplica, está aqui ouvindo as petições, Senhor, deste povo que aqui está diante de Ti, mediante a sua fé, crendo que Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eles precisam, que eles necessitam em sua vida, porquanto Tu és Deus supridor, porquanto Tu és Deus galardoador daqueles que assim Te buscam. E em nome de Jesus, nesta verdade, Pai, que Tu venha de encontro agora com essa necessidade, e Tu venha mudar, Tu venha transformar, Tu venha operar mediante o Teu poder, Senhor, promovendo aquilo que é o suprimento, aquilo que é a provisão, aquilo que é a mudança, aquilo que é a transformação nessa vida, em nome de Jesus, Pai. Tu conhece aquilo que tem travado essa vida, Tu conhece aquilo que tem amarrado essa vida, que tem fechado os caminhos dessa vida, que tem impedido ela de ir para frente, dela prosperar, dela conquistar. Mas mediante o Teu poder agora, Senhor, que as cadeias sejam quebradas, que as cordas sejam rompidas, que os grilhões, Senhor, sejam rompidos agora, e haja liberdade a cada um deles mediante o poder de Cristo Jesus, para viverem a vida, Senhor, com conquistas, com vitórias, superando, mas também sendo mais do que vencedor por Cristo Jesus. Manifesta o Teu poder a favor de cada um, manifesta o Teu poder diante dessas situações. Oh Deus, Tu diz que Tu exalta o humilhado, exalta essa vida mediante o manifestar da Tua graça e do Teu amor a seu favor, imprimindo, Senhor, essa experiência de vitória, de conquista, de mudança, de transformação, em testemunho do Teu poder em Cristo Jesus, Pai. Levanta o abatido, oh Deus, em nome de Jesus, Pai. Transforma essa vida agora, porque Tu és poderoso. Abre a porta do emprego, concede, Senhor, essa vitória, e concede num lugar muito melhor do que ele estava antes, com um salário muito melhor, porque para Ti não tem crise, no Teu reino não tem crise, no Teu reino tem prosperidade, no Teu reino tem transbordância, no Teu reino tem a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante a favor de cada um de nós por Cristo Jesus. E eu reivindico mediante esta verdade, que os Teus filhos prosperem a 30, a 60 e a 100 por um na sua vida financeira, nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho, na sua atividade, em nome de Jesus. Eu reivindico mediante a verdade da Tua palavra. Eu quero que as portas, que as janelas do céu se abram sobre eles, e desça, Senhor, a maior fartura, abundância e prosperidade, como só Tu sabe promover, Senhor. Que haja, Senhor, saúde, que haja alegria, que haja paz, Senhor, nesse coração, nessa vida. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, o Teu poder manifesto, trazendo o milagre, trazendo o conserto, a restauração nessa situação que se abateu sobre ele, para que o Teu nome seja glorificado nessa vitória, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus maravilhoso, opera a favor dessa vida, opera a favor do desejo desse coração, opera mediante esse sonho e esse projeto que essa vida achou que não dava mais. Mostra que poderoso és Tu diante das adversidades. Oh Deus poderoso, manifesta a Tua justiça a favor desta vida que tem sido injustiçada, porque poderoso és Tu, Tu és o reto juiz. Que a Tua justiça prevaleça sobre o direito do Teu filho, sobre o direito da Tua filha, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, move o Teu poder, e em nome de Jesus faz dessa vida o testemunho poderoso da verdade da Tua palavra. Que aqueles que para Ele olharem
tenho que reconhecer a tua grandeza, tenho que reconhecer o teu senhorio, tenho que reconhecer que só tu és Senhor. Aleluia. Move o teu poder, Senhor. Trabalha a favor desta vida. Chega de derrota. Mediante esta posição, começa agora a mover cada vitória a favor desta vida, em nome de Jesus. Faze o milagre, Senhor. Em nome de Jesus, destranca aquilo que tem que ser destrancado. E mediante a liberdade que Cristo conquistou, eles possam usufruir da tua boa, agradável e perfeita vontade. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Meu Deus é fiel, tu és fiel, tu és fiel. Aleluia. Comece a declarar comigo assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, Jesus, aleluia. Oh, glória! Aleluia! Oh, aleluia! Amém? Irmãos, nós estamos junto com Deus lá naquela ponta ali. E o inimigo já está no chão. Amém? Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Amém? Nessa fé pode voltar para o seu lugar. Pode tomar o seu assento. Irmãos, é para frente que a gente vai. O nosso Deus é um Deus que sempre nos impulsiona para frente. É para as novidades, é para as oportunidades. E Deus quer prover mais novidade, mais oportunidade. Como assim, pastor? Irmãos, quanto mais eu conheço a verdade da palavra, mais eu tenho condições de viver a palavra. E quanto mais eu vivo a palavra,
mais eu estou recebendo a ajuda de Deus, porque eu estou no lado junto com Ele. Eu estou me esforçando, mas Ele está me dando toda a outra parte da ajuda. E se você quer experimentar isso de Deus, faça um desafio com você, para estar aqui 7 segundas-feiras, conhecendo a palavra, tendo a oportunidade, mediante se conhecer, praticar a palavra, e no praticar da palavra, dar oportunidade para Deus se manifestar em poder e glória na sua vida. Você que aceita esse desafio, quer colocar a tua fé em Deus, quer fazer esse desafio de fé, fique de pé agora, e os obreiros vão entregar para você o panfleto dessa campanha, e nós vamos estar orando aqui em concordância, irmãos, a favor do propósito do teu coração, porque a palavra de Deus diz: o que 2 ou mais concordarem aqui na terra será ligado nos céus, e quando é ligado nos céus, mediante essa concordância, Deus responde. Deus responde. Quero que mais uma pessoa fique de pé e coloque a mão no ombro dessa pessoa que vai iniciar esse propósito. E a igreja estende as mãos a favor de cada um deles. Deus Todo-Poderoso, Tu sabe o que motivou cada uma dessas pessoas a aceitar esse desafio de fé mediante a verdade da Tua palavra e a fidelidade que Tu tens para com essa verdade, Pai. Que nisso, Senhor, desde já Tu esteja agindo a favor de cada um deles. Porquanto, Senhor, a Tua palavra, ela é eficaz em todos os seus desígnios e propósitos. E eu reivindico que cada um dos desígnios da Tua palavra, mediante a necessidade que está diante de Ti, nesse coração, nessa oração, nessa petição, nesse clamor, Senhor, Tu venha prover e venha fazer o milagre, venha prover a cura, a restauração, venha prover, Senhor, a libertação, venha prover o conserto no lar, na família, no casamento, venha prover a restauração na vida financeira, venha prover, Senhor, a transformação nessa situação de derrota em grande vitória, em nome de Jesus. Assim eu reivindico, e mediante o poder que há em Cristo Jesus, que assim esteja consumado a favor de cada um. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, meus amados. Estenda as mãos em direção ao seu lar, também representando a sua família. Deus Todo-Poderoso, Te agradecemos. Continue bem presente em nossas vidas, abençoando também o nosso lar, a nossa família, as nossas atividades, abençoando, Senhor, esta semana e permanecendo conosco em nome de Jesus em todos os momentos. Leva-nos em paz, livre de todos os males, de retorno ao nosso lar, e lá chegando nos dá um sono tranquilo, um sono restaurador, um despertar abençoado em Cristo Jesus, e na comunhão, Senhor, contigo, que tenhamos um dia de superação, de vitórias e de conquistas, aonde possamos testemunhar do Teu poder, da Tua graça e do Teu amor. Por tudo Te agradecemos, Senhor, e que Teu grande amor, que a graça poderosa de Teu Filho Jesus Cristo e a doce união consoladora do Teu Espírito Santo continue bem presente em nossas vidas. Amém. Meus amados, uma boa noite, vão em paz.